Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e essa é a primeira edição da terça-feira aqui, o seu giro de notícias no canal Machão da Gama, onde a gente vai falar sobre a nossa maior paixão, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, se você é torcedor dessa instituição maravilhosa, centenária e com a história mais bonita do futebol mundial, deixa agora o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal, caso seja a sua primeira vez aqui. Hoje a gente vai falar sobre a possibilidade que o Vasco tem de subir muito na tabela do Campeonato Brasileiro, porque tem o jogo adiado no meio da semana, né? O jogo que tinha sido adiado lá no início do campeonato e o Vasco joga agora no meio da semana, então o Vasco pode pontuar sozinho no Campeonato Brasileiro, vai ser muito importante essa partida. E vamos falar sobre Ricardo Sapinto, que é foco total, meu amigo, é determinação total e é rigoroso com os jogadores. Você vai saber uma medida que ele tomou aí, que tem treinador que não tem coragem de fazer não, hein? Mas ó, o português tem a confiança do grupo. Então, vai rodar a vinheta, depois da vinheta a gente começa. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e eu quero saber se você já conhece a Futebol Team. A Futebol Team é um jogo onde você administra ou o seu clube ou o seu jogador. Você pode escolher se você quer ali ser um manager ou se você quer ser um atleta, se você quer jogar como um jogador de futebol. Então, se você ainda não conhece a Futebol Team, o link tá aí na descrição. Você clicando nesse link e se cadastrando, você ganha 200 pontos de energia para começar a brincar aí, se divertir sozinho ou com seus amigos, né? Um jogo para quem é apaixonado por futebol, recomendo você conhecer. O link tá aí na descrição e também no comentário fixado. Conheça o Futebol Team. Bom, e vamos atualizar aqui o Vascão no Campeonato Brasileiro, né? Como é que tá o Vasco aí depois que a rodada terminou oficialmente? Porque ontem teve jogo, né? O Bragantino venceu o Botafogo, afundou ainda mais o Botafogo na zona do rebaixamento, mas acabou que o Bragantino ultrapassou o Vasco na tabela, né? Teve também a partida do Bahia contra o Curitiba, o Bahia derrotou o Curitiba e com isso, com os resultados aí da rodada, o Vasco está na 16ª colocação, a primeira posição acima da zona do rebaixamento, ainda tá ali naquela zona da confusão, né? Com 22 pontos, tá ali, enfim, brigando na parte de baixo, mas nesse momento fora da zona do rebaixamento. E caso o Vasco vença, olha a importância desse jogo atrasado contra o Fortaleza na quinta-feira, 7 horas em São Januário. Caso o Vasco vença esse jogo contra o Fortaleza, o Vasco pode pular para a 10ª posição. O Vasco vai para a 10ª colocação, vai ficar exatamente ali no meio da tabela, bem longe da zona do rebaixamento, pelo menos em questão de posição, né? Vai ter um monte de time ali entre a gente e a zona do rebaixamento. Então, uma partida fundamental para o Vasco. O Vasco tem muito que vencer esse jogo contra o Fortaleza em São Januário. O Vasco que ainda vai ter alguns desfalques, né? Como o Leandro Castan, que está aí se recuperando da Covid-19. A esposa dele, inclusive, publicou, né, ali brincando, entre aspas, que tá tudo bem com o Castan, estava na esteira correndo, enfim, tá assintomático, como a maioria dos jogadores ficam, né? Graças a Deus. O Vasco também não vai contar com o Carlinhos, com o Ribamar e com o Miranda. O Vasco, mais uma vez, sem a sua zaga titular, né? Miranda e Leandro Castan para essa partida importante contra o Fortaleza. A tendência é do Vasco repetir aí o mesmo esquema que deu certo contra o Sport, com 3 zagueiros, e deve continuar com o Marcelo Alves, que fez uma boa partida contra o Sport, com o Wesley, que também foi bem. Talvez ali o Wesley e Jadson devem brigar por uma posição, né? Ou joga um ou joga outro. O Jadson recém-contratado do Portimonense. E o Ricardo Graça, esse é titular absoluto ali na defesa. O Vasco deve manter o seu esquema de 3 zagueiros, que tem dado certo até, né? Pelo menos ali na parte defensiva, o Vasco conseguiu se ajeitar. Ainda precisa melhorar a criação ali na frente, mas defensivamente o time deu uma melhorada significativa. Então, quinta-feira, 7 horas da noite, essa partida é importante contra o Fortaleza e se Deus quiser o Vasco vai vencer e vai dar uma bela respirada no Campeonato Brasileiro. E antes de falar sobre o Ricardo Sapinto, as medidas que ele tomou ali na concentração, né, para deixar o grupo mais unido, mais concentrado, né? Vamos falar aqui sobre o Felipe Melo. Mas por que a gente vai falar sobre o Felipe Melo? Porque aquele lance que ele agrediu, vamos dizer assim, o Léo Matos no Vasco e Palmeiras em São Januário, né, onde ele deu um golpe ali de jiu-jitsu no Léo Matos, que o senhor árbitro não marcou nada, que a Globo ficou rindo na transmissão, né, achou engraçado, o senhor Kleber Machado achou engraçado, o VAR
olhou, não deu nada, nem chamou o juiz para ver se o juiz queria aplicar alguma punição ali, um cartão, não chamou nada, enfim. Todo mundo ali deixou passar, ninguém falou nada no lance de jiu-jitsu, a agressão do Felipe Melo no Léo Matos. Mas o STJD não achou isso engraçado não. O STJD vai oferecer denúncia contra o Felipe Melo por conta da chave de braço que ele deu no Léo Matos no jogo do dia 8 e ele pode pegar aí até 12 jogos de punição, né? Ele pode pegar aí 12 jogos de punição por praticar agressão física durante a partida. A pena varia de 4 a 12 jogos caso ele seja condenado. E tomara que seja condenado, porque o que ele fez ali foi uma agressão mesmo. Poderia ter quebrado o braço do Léo Matos. Ainda bem que não aconteceu nada com o Léo Matos. Se bem que pro Felipe Melo agora também eu acho que tanto faz. Que ele tá lesionado aí, deve perder o restante da temporada. Mas tem que existir sim essa punição, porque o que ele fez com o Léo Matos foi muito grave. Poderia ter tirado o jogador do Vasco aí do restante da temporada. E você quer saber qual a possibilidade que o Vasco tem no Campeonato Brasileiro de acordo aí com os matemáticos, né? Com quem ali faz ali as contas, porcentagens e etc e tal? Então eu vou trazer aqui para vocês a possibilidade de título, Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento do Vasco da Gama, segundo a Probabilidades no Futebol, o Instituto da UFMG, Universidade de Minas Gerais. Segundo eles, o Vasco tem 0,062% de chances de título, tem 4,3% de chances de ir para a Libertadores, 33% de chances de Sul-Americana e 26,4% de chances de ficar na zona do rebaixamento. A matemática diz isso aí hoje sobre o Vasco da Gama. Enfim, o Vasco ali brigando por Sul-Americana e também brigando para fugir da zona do rebaixamento. A situação do Vasco no momento realmente. E para encerrar o vídeo, vamos falar do treinador do Vasco da Gama, o Ricardo Sapinto, que caiu no gosto aí da galera, né? A gente pode dizer que o Ricardo Sapinto realmente conseguiu conquistar aí o vascaíno, conseguiu conquistar o grupo. A gente vê que o grupo gosta muito, né, do Ricardo Sapinto. Os jogadores sempre elogiam, falam que ele trata todo mundo muito bem, com muita educação, que dá ali muita atenção também para os jogadores. Até quem não está jogando fica ali, cobra o jogador para manter ele em forma para quando precisar. Inclusive o Marcelo Alves destacou isso, né, que mesmo sem jogar, o Ricardo Sapinto dava uma atenção ali para ele, para o Erle, para quando precisasse o jogador estar à disposição. E informação aqui do jornalista Lucas Pedrosa, da Band, também do canal do Pedrosa, é que o Ricardo Sapinto tomou algumas medidas disciplinares assim, vamos dizer assim, no mínimo diferentes, que a gente não costuma ver nos treinadores brasileiros fazendo esse tipo de coisa. Ele proibiu o uso de celular nas áreas comuns da concentração. E isso quer dizer o quê? Que quando o jogador está concentrado ele não pode usar o celular de jeito nenhum, nem no quarto, não. O jogador pode sim utilizar o celular em alguns momentos, mas em áreas comuns não. Quando está ali jantar, preleção, algum tipo de palestra, alguma coisa do tipo, é proibido o uso do celular. E eu acho uma atitude também muito interessante, né? Porque concentração é para quê? Para o jogador ficar concentrado. A gente que fica aqui com isso o dia inteiro na mão, a gente sabe que a gente não consegue se concentrar em absolutamente nada, né? Porque isso aqui tira muita atenção da gente. Então é uma forma até de deixar o grupo ali mais unido, né? Mais coeso, jogadores se conhecendo, conversando entre si, aquela resenha também que é importante, senão fica todo mundo no celular lá, e ninguém fala com ninguém, ninguém conversa, ninguém faz nada, cada um no seu mundinho. Então é uma atitude interessante também, até para deixar o grupo mais coeso, né? Mais unido e concentrado. Afinal, concentração é para isso mesmo, né? Para deixar o grupo aí mais concentrado. Então o Portuga, meu amigo, é aquele treinador rígido. A gente aqui, quando ele foi contratado, a gente já falou que ele era um cara rígido, mas também é um cara carinhoso, né? Chama os jogadores ali pelo diminutivo, trata todo mundo com carinho, tá conquistando cada vez mais esse grupo do Vasco e, se Deus quiser, esse trabalho dele vai dar muito certo. E eu vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa aí o like, se inscreva no canal. E hoje ainda eu tô de volta para conversar mais sobre o nosso Gigante da Colina. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima.